Está começando mais uma catequese. Eu sou o Rafael, sou catequista e apresentador aqui do quadro de catequese. E hoje vamos responder aqui uma dúvida muito importante da nossa querida ouvinte Fabiola Silva Medeiros, da cidade de São Paulo. E ela nos perguntou sobre o projeto de lei recente, projeto de lei 1904 de 2024 e como nós devemos pensar sobre isso, como cristãos e como católicos. Muito boa pergunta, nossa amiga, obrigado a você pela participação, né? É uma questão polêmica, difícil, mas é importante, né, abordá-la com clareza e com compaixão, né? Então, como católicos, nós temos aqui uma posição clara sobre o aborto, né? Nós somos terminantemente contra o aborto em qualquer situação. O aborto não é uma solução. Ele não resolve nada e não justifica nada. Na verdade, o aborto, ele deixa uma chaga aberta na alma de quem o comete, né? Muitas vezes, muitas pessoas que passaram por isso relatam uma dor profunda, uma dor duradoura que acontece com grande parte das pessoas que decidem abortar, né? Agora, sobre essa lei específica aí que você mencionou, né? Ela equipara, resumindo essa lei, ela equipara o aborto ao homicídio, né? Até a 22ª semana de gestação. Inclusive em casos, né, de estupro. Então precisamos refletir isso com muito cuidado. Olha, a mulher que foi violentada, né, especialmente uma adolescente, ela não é uma criminosa, não. Ela é vítima, né, de uma violência terrível. E essas mulheres precisam de cuidado, de apoio e de acompanhamento médico, né, e psicológico, e não de criminalização, não é mesmo? Mas, olha, o posicionamento da nossa Igreja Católica, ele é claro, né? Nós defendemos a vida, tanto da mãe quanto do bebê. Então a nossa orientação é proteger e apoiar a mulher em sua gestação, oferecendo todo o suporte necessário sem recorrer ao aborto, né? Então eu, pessoalmente, como católico, como ser humano, reafirmo aqui a minha posição contra o aborto. Devemos buscar soluções que promovam a vida e o bem-estar de todos os envolvidos, sempre com amor, sempre com compaixão, né, meus amigos? É um tema polêmico, muito complicado, mas o meu posicionamento está em total consonância em termos e orientações da nossa Igreja Católica, que visa, ao mesmo tempo, a defesa da vida, tanto da gestante, né, da mãe, quanto do bebê, né, do feto. Então, eu também, como ser humano, reafirmo que sou terminantemente contra o aborto em qualquer situação que seja, né? Uma pergunta difícil, polêmica, delicada, né? Nós católicos, enquanto ser humanos, somos terminantemente contra o aborto em qualquer situação, mas não devemos de maneira alguma criminalizar a mulher, né? A mulher precisa de apoio e precisa de muita atenção, e o aborto não vai resolver nada, vai aumentar ainda mais o sofrimento dessa pessoa, dessa adolescente, dessa mulher que foi violentada. Bom, é isso, meus amigos. Vamos agora falar com o Padre Josileudo. Padre Josileudo também vai responder algumas perguntas hoje. Bom dia, Padre. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro
A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, mais uma pergunta sobre o tema, parecida com o tema ali, ó. Decidir pelo parto cesariano ao invés do parto normal. Isso é pecado? O que a igreja pensa sobre isso? Muito massa a sua pergunta. Não é pecado. Dependendo até da situação de risco, tanto para a mãe quanto para a criança, é até recomendável, a igreja até recomenda, não é? Mas isso aí é uma questão médica. Ou seja, a medicina fala que o parto normal é o mais indicado porque é o mais sadio, não é? É o parto natural para a mãe e a criança. Mas claro que dependendo da situação, da gravidade da situação, pode sim optar pela cesariana. Não tem nenhum pecado nisso. O que vai se buscar através da cesariana é o bem tanto para a mãe quanto para a criança, tá bom? Não tem nenhum pecado nisso não, fique tranquilo. Padre, o que significa aquelas letras lá no topo da cruz de Jesus? Muito massa essa pergunta. Na verdade é INRI, que fica aqui em cima, ó, esse letreiro, que em latim significa Iesus Nazarenus Rex Iudeum, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era o motivo pelo qual os crucificados, recebiam a sua condenação. Esse letreiro que de Jesus estava escrito em grego, latim e hebraico, era para dizer qual o motivo da condenação de Jesus. Então não era algo louvável não, viu? Como a cruz não era, né? A cruz se torna instrumento de salvação por causa de Jesus, mas era um sinal de condenação. E esse letreiro, que tem essas iniciais INRI, significou o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Padre, agora falando sobre São Cosme e Damião, uma das ouvintes nos diz o seguinte: ela dá balas, dá doce para as crianças no dia do santo, mas ela começou a oferecer também ao São Cosme e Damião também balas e doces. Ela está na dúvida, ela pergunta se isso é pecado, se é idolatria. Responda a ela, padre. É pecado? O que é? Muito massa a sua pergunta. Meus queridos, isso não faz parte da nossa fé católica, né? São Cosme e São Damião, sim. São dois santos, irmãos, gêmeos, que deram a vida pela fé em Cristo, e seu martírio e sua santidade são inegáveis. Agora, essa prática, de oferecer a eles doces, isso não é católico, não tem nada disso ensinado pela Igreja Católica. O que a Igreja nos ensina é o testemunho e o exemplo desses dois servos de Deus, que eram irmãos e gêmeos, e que deram a vida e que foram martirizados por serem cristãos, católicos, fiéis a Deus. Agora, essa prática aí, de oferecer doces, isso não é católico, então é pecado sim. Não é da nossa fé católica, não tem isso em nenhum lugar ensinado pela Igreja Católica, tá bom? Faça não. Entendi, padre. Então, para as crianças não tem problema nenhum a gente doar balas, doces, mas para os santos em si não pode, Muito obrigado, viu, padre? Até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e envie suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa! Ele fala e esclarece quando o mestre vai partir o pão. Se faz o reino, é catequese.